Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Bloom Talks, uma série de conversas que não tivemos, mas precisamos ter. Eu sou a Beatriz Lima, sou nutricionista, sou especializada em saúde da mulher, fertilidade e gestação. E hoje eu tô com uma convidada muito especial. É um assunto muito importante, é um assunto sério que nós precisamos falar. É um assunto de uma dor pessoal minha também, mas ao longo do episódio vocês vão entender melhor. Ela é uma mulher incrível, ela é terapeuta, ela ajuda outras pessoas através da fé a sair da ansiedade, da depressão, das doenças mentais, né? E Danúbia, muito prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, para quem não me conhece, acredito que a grande maioria. Eu sou Danúbia Gaia, sou terapeuta sistêmica, eu sou também coach, master trainer, sou formada em Direito e faço teologia. Também, né, vivo da pregação. Sim. Pregação, terapia e trabalho na internet, né, levando a mensagem de Deus. Que legal. O que fez a Danúbia chegar até aqui? Qual o ponto, assim, da sua história que fez você ser essa mulher de hoje que está aqui com a gente? O ponto-chave foi mesmo Deus. Eu venho de uma infância humilde, muito humilde, só que eu comecei a ter problemas em casa. Eu vi meu pai, de repente, se tornar um homem alcoólatra, ele agredia a minha mãe, ele se relacionava com outras mulheres. Enfim, eu tinha 8 anos. Não entendia muito porque eu era apenas uma criança, Sim. né? E eu comecei já a perder aquela fase da infância e tive que amadurecer muito cedo. Só que esse amadurecimento forçado, ele veio com uma série de traumas, porque eu via muita coisa ruim dentro de casa. E eu já comecei a ser uma criança um pouco mais triste, uma adolescente problemática. Problemática no sentido de realmente começar a frequentar psicólogos muito cedo, tomar remédio muito cedo. Aos 13 anos eu sofri uma violência sexual, não tive para quem contar, porque eu vivia aquele turbilhão dentro da minha casa. E aí foi o momento que eu tentei tirar a minha vida pela primeira vez. Com 13 anos? Com 13 anos. E passou essa fase, mas as coisas foram só piorando, porque eu não tinha o tratamento adequado. E não tinha com quem falar também, né? Não tinha com quem falar. Naquela época, depressão e ansiedade era visto como uma doença, assim, como uma frescura, uma falta do que fazer. Então não tinha nem como você pedir ajuda para alguém. Uma criança chega e fala, eu tô triste. Você é criança, você é triste Ou então vai pegar o seu brinquedo. Exato. Ou então você é uma adolescente que fala, eu tô com uma coisa ruim, eu tô me sentindo triste, não quero levantar. Vai ver uma TV, vai ligar para suas amigas para vir aqui para casa brincar. Era isso que eu ouvia. Sim. Então não foi levado a sério. Eu lembro que quando eu tomei consciência que eu tinha depressão e ansiedade, o meu sonho era arrumar um emprego para que eu pudesse me tratar. Eu não queria ter dinheiro para viajar, para fazer coisas maravilhosas, não. Eu queria ter dinheiro para poder me tratar. Chegou no momento que a minha mãe tomou consciência disso, porque foi a minha segunda tentativa de tirar a vida. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha já uns 20. Uns 20. Eu lembro que a última foram 3 tentativas. A outra tentativa aos 28. Porque esse período durou mais de 20 anos. De depressão, de ansiedade. A minha mãe também gastava muito dinheiro. Quando ela tomou consciência que eu realmente precisava de tratamento, ela ia, assim, o salário dela ficava para a Unimed. Porque ela era aquele plano coparticipativo e a empresa tinha dó dela e chegava a dividir a parcela do hospital, porque senão ela não ia pegar nada. Porque eu vivia dentro de clínicas, porque nesse momento eu tinha síndrome do pânico. Eu achava que ia morrer e isso acontecia todos os dias. Então eu ia pro pronto-socorro. Enfim, eu vivi
esse turbilhão aí por mais de 20 anos. Quando você tentou tirar sua vida, né? Você contou pra sua mãe ou eles chegaram a ver esse momento? Eles chegaram a ver. Ah, tá. A minha mãe chegou a ver e ela me socorreu a tempo, me levou para o hospital. Mas assim, pediu em todas as vezes para que eu não fizesse aquilo novamente, que havia uma saída. E eu já ia na igreja. Eu já ia na igreja, só que até a igreja naquele momento tinha um certo preconceito. Falta de Deus, né? É falta de Deus, é falta de fé, mas não era. Sim. Existe coisas que acontecem na nossa vida que é um declínio de uma vida espiritual, mas existe doenças da alma, que são a construção de uma vida, né? Você começou lá atrás e precisa de tratamento. Sim. E então ela chegou a falar para mim para não fazer mais isso, me socorreu, mas aí aconteceu de novo e eu só caí mesmo a ficha de que eu precisava mudar e alguma coisa precisava de ser feita quando eu tive meus filhos. Isso foram 20 anos, né? Foram 20 anos exatos 23 anos. 23 anos. E acho que por estar dentro da igreja, parece que dá um motivo de vergonha, né? De tipo assim, das pessoas olharem e falarem, é falta de Deus. Acho que hoje ainda tem, mas Vergonha. é pouco, né? Mas é pouco. Eu vivi isso há exatos 10 anos atrás, quando meu pai teve depressão. E meu pai, ele é presbítero. Ele foi pastor e ele é presbítero. E ele teve isso, e eu lembro de algumas pessoas da igreja zombando, sabe? Eu acho que eu nunca falei isso pra ele, mas eu já vi pessoas zombando, e porque quando ele descobriu, né, da depressão, o meu pai, ele é mecânico, ele tem uma oficina que é ele e meu tio, e é só os dois. Então, se ele não trabalha, né, ele não recebe, ele é empreendedor. Então, eu via meu pai, que sempre foi forte e tudo mais, na cama. E isso era muito pesado. E aí, depois que ele começou a melhorar, ele começou a trazer isso para as pregações dele, para ele alertar as pessoas, sabe? Para elas olharem e que tinham um tratamento, tinham cuidado para isso. E aí eu lembro que as pessoas falavam, nossa, agora a pregação dele é sobre isso. Todo mundo, então, tá com depressão, né? Eu lembro claramente disso, e eu lembro de doer em mim, sabe? Porque eu vi o meu pai do jeito que ele ficou, dele não sair da cama, sabe? Foi um processo muito difícil, assim, dentro de casa, pra gente entender o que estava acontecendo com ele. Acho que, assim, a ansiedade, eu acho que, na verdade, hoje todos na casa dos meus pais tratam pra ansiedade. Começou comigo o tratamento, porque eu comecei com 16 anos, e eu que quis. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Não é possível, sabe? Porque tudo eu ouvi assim, é só ansiedade. Ai, tem alguma coisa. Por exemplo, assim, eu tinha, às vezes, dor de barriga. Não, é só ansiedade. Ninguém falava o que eu tinha que fazer. Só, né? É só. Eu cresci ouvindo, isso é só ansiedade. Você tem que ser menos ansiosa. Como? Eu cresci como se fosse uma ouvindo... escolha nossa viver dessa forma. Exatamente. As pessoas acham que você vai falar assim pro seu braço. Braço, doa. Coração, acelere. Fique com falta de ar agora. Exato. Como se você tivesse domínio sobre tudo isso. Não tem domínio, porque ninguém quer viver desse jeito. E hoje essa é uma bandeira que eu levanto na internet e até na igreja. Crente pode sentir dor de cabeça? Um cristão, um católico? Pode, não pode? Pode sentir uma dor no braço? Não é algo que a gente controla. Pode ser diabético? Pode, não pode? E por que uma pessoa que está dentro da igreja não pode ser depressivo? Não pode ser ansioso? Sim. É doença, tudo é doença. O preconceito, ele existe quando as pessoas querem classificar o que é uma patologia ou o que é, rasgar o verbo mesmo, que é demônio. Não existe isso. As pessoas precisam ter mais empatia e sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Sim, com certeza. Conheço pessoas de dentro da igreja que tiraram a vida. Sabe por quê? Não tiveram acolhimento, foram buscar ajuda e foram julgadas.
E as pessoas que fazem isso, não é que elas não querem viver. Elas querem, elas só não estão sabendo como ficar na vida. Não aguenta mais sentir aquilo, né? Não aguenta. Da dor ser minimizada. Não aguenta, não sabe o que fazer. A cada vez que tenta sair do buraco, ele vai ficando mais fundo. E aí é onde, infelizmente, termina nessa quantidade de tragédias que a gente vê por aí. Sim, exatamente. É uma dor que quem não passa, não dá pra explicar, né? A dor que a gente sente é uma dor de... Eu lembro que eu falava, né, pra amigas e pro meu marido, eu falava... Eu não aguento mais me sentir assim. Eu quero estar feliz, eu quero estar presente, mas eu não consigo. E até o meu diagnóstico veio depois do diagnóstico da bulimia. Porque eu estava muito ansiosa, foi ali no período da pandemia, em 2020. Eu comecei o meu tratamento com a terapia com 16 anos. Na pandemia eu tinha 21. E aí, como, assim, eu sempre ouvi, não ouvia da terapeuta, né? Mas assim, em volta era, isso é só ansiedade, isso é só, né? De minimizar o que era. Eu já tava cansada. Tipo assim, eu falei, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu não melhoro. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma máscara de tá tudo bem. Eu sabia que não tava tudo bem, mas pros outros tava tudo bem. E aí, na pandemia, eu comecei a vomitar, ficava nervosa, ia lá, vomitava, comia alguma coisa, vomitava. E aí, eu comecei a forçar o vômito antes de eu sentir o que eu sentia, porque me dava uma coisa... Eu sentia que eu ia morrer. Esse era o sentimento, eu achava que eu ia morrer. E aí, isso foi praticamente um ano, assim, na pandemia. Foi no final de 2020, eu tive uma crise de pânico. Tava com o meu, que era namorado na época, né? E eu tive uma crise de pânico no shopping. Nem ele, nem eu sabia o que fazer. Ele ficou muito assustado e eu peguei e falei, tá, isso tá escalando, eu preciso, né? E nesse tempo eu fazia terapia, só que eu coloquei uma máscara de tá tudo bem, Na eu verdade, não quero... as pessoas não fingem estar doentes, elas fingem estar bem. É muito diferente. Você coloca ali aquela máscara para pelo menos conviver, ter uma vida social sem ficar respondendo a muitos questionamentos, porque as pessoas querem um porquê de você estar daquela forma. E você não tem uma explicação, você não tem um porquê, você não sabe explicar. Qual foi o gatilho? Que gatilho o quê? Não conheço. O que é isso? Sim. Não sabe de nada daquilo. Então, e as pessoas querem que você tenha justificativa para o seu estado. Sim. Ou então, vem e te fala assim, mas você tem de tudo. Você não tem motivos para ficar assim, não, agora que você falou isso, então ganhei meu dia, eu vou melhorar. Não é assim que funciona, né? Teve até, eu comecei, claro, era pandemia, mas... Quando em 2020 começou a poder sair e tudo mais, eu lembro de um episódio que eu tava assim com amigos, e aí eu dei 2 mordidas no lanche. Eu dei 2 mordidas, eu senti aquela dor que me dava muito medo, e aí eu peguei e comecei a passar mal. Aí eu fui quietinha pro banheiro, vomitei e tudo mais, e aí eles viram a minha cara, eles falaram, tá, tem alguma coisa? Aí eu comecei a parar de sair com as pessoas. Porque eu tinha vergonha de responder o questionamento. Eu não sabia por que eu tava vomitando. Na verdade, eu falo que o ansioso ou o depressivo, eles vivem como se fosse numa prisão sem grades. Porque o seu corpo tá livre, mas você tá preso nas cadeias da sua mente. Você fica preso ali nos seus pensamentos. E para você não sentir vergonha mais, porque é vergonhoso pra gente. Sim. Né? A gente não sabe se o outro entende, se ele critica, e a gente já tá querendo pensar, adivinhar, na verdade, o que o outro tá achando de nós. E aí a gente começa a se isolar dentro de casa. E aí, se você teve uma crise nesse lugar, você vai evitar ir lá. Aí você vai ter uma crise na casa da sua avó, você vai evitar a casa da sua avó. E você começa a evitar as pessoas e os lugares até ficar completamente isolado. Sim, desse dia que eu tive a crise no shopping, né? Eu não consigo sentir o cheiro da comida que eu estava comendo. Que o cheiro me traz medo. Sim, eu já passei por isso. Isso é horrível. Foi uma Pizza Hut, sabe?
Eu passei isso com a Coca-Cola. Eu tive uma crise de ansiedade fortíssima, de uma que eu achei que eu tava morrendo. Eu achei que Aí, eu ia morrer. eu sou engraçada, porque na hora que eu acho que eu tô morrendo, eu pego e começo a mandar mensagem pra todos os pastores que tem na minha lista de contato. Ora pra mim, eu tô morrendo, ora pra mim, eu tô morrendo. Que eu pensei, é só Deus, não adianta nem me levar pro hospital, porque tá me puxando aqui de arrasta. E aí, uma crise que eu tive fortíssima tomando uma latinha de Coca-Cola, pensa depois quanto tempo que eu fiquei evitando uma lata de Coca-Cola. Eu nunca mais comia. Porque eu já ficava pensando assim, será que o que me causou isso foi a lata de Coca-Cola? Né? E você já começa a evitar. Exatamente, exatamente. E aí foi depois desse ponto que eu falei, não, eu preciso encontrar alguém que não fale é só ansiedade. Mas isso foi em 2020. Inclusive, na sexta-feira, que foi a gravação do primeiro episódio, fez 5 anos esse dia. Exatamente no mesmo dia. Mas no sábado que eu me toquei disso. Que foi o casamento de foi o casamento da minha melhor amiga. E aí eu passei mal no dia anterior, né? Aí eu fui dar parabéns pra ela, eu falei, caramba, ontem fez exatos 5 anos. E eu jurava que eu não ia sobreviver àquilo. Eu fiquei muito emocionada mesmo. Porque foram esses 5 anos, né? Hoje, graças a Deus, eu tô muito bem. Mas eu achei que eu não ia conseguir, sabe? Eu achei que eu não ia conseguir mais sair da cama. E eu tenho diagnóstico de depressão e ansiedade. O primeiro veio a ansiedade, na hora que tava quase melhor, ali em 2023 veio a depressão. Mas esse sentimento, né, de parece que tá todo mundo à sua volta andando, feliz, fazendo as coisas e só você ali, começa a se questionar, por que não eu? Por que só eu não consigo? Todo mundo parece feliz, todo mundo parece em paz, sorrir de verdade. Por que eu não consigo ser assim? Aí você começa a se julgar. Sim. Não bastasse o julgamento das pessoas, eu mesma você também começa a se julgar. E eu ainda, além de ter tudo isso aí que você falou, eu ainda sou a premium. Eu tinha hipocondria também. E a hipocondria, você cisma com doença. Sim, então, doeu o seu braço. Você nunca vai achar que é porque você dormiu em cima do braço, que você pegou um mau jeito, que não sei o que. Nunca. Você joga lá no Google, aí aparece lá 50 diagnósticos, você vai no pior. Pronto, meu braço tá doendo, eu tô com ataque cardíaco, eu vou morrer. Já amputa, já. Eu achava que ia morrer. Uma dor de cabeça nunca era só uma dor de cabeça, era um AVC, por exemplo. E aquilo ali vai te deixando louco. Teve um dia que, pra variar, eu liguei pastor, tava dentro do banheiro e falei assim... O pastor lá tranquilo vendo a ligação, tipo, não. O pastor, na verdade, na época ele funcionava como o meu 192. Entendi. E aí ele já via ali e já pensava assim, tem gente morrendo. Porque ele achava que eu só ligava nessas horas. As coisas estavam bem, não tinha nem notícia minha. Mas eu achava que ia morrer, mandava mensagem pro pastor. E eu mandei mensagem pra ele e falei assim, ó, só me ajuda, só vai orar pra mim, porque eu tô ficando louca, eu tô piradona aqui dentro desse banheiro, o SAMU deve vir aqui me pegar, eles devem me tacar um monte de remédio na veia e eu não vou saber nem quem eu sou depois. Porque eu estava com medo de perder a minha identidade, eu não sabia nem mais quem eu era. Assim, as crises vão ficando cada vez mais fortes e quando passava, porque sempre passa, aí me dava aquela crise de choro, da sensação de impotência de ter vivido um momento, ter me apavorado, me entristecido, frustrado e aquilo ter sido mais forte que eu. Nossa, aí era horrível. Quando a gente não tá na crise, a gente pensa assim, não, dá pra controlar, a gente consegue respirar. Quando você tá no olho do furacão, você não lembra nem quem é você. Exatamente. Você tá tudo bem, a Danúbia controla a mente. Exato. Mas na hora que não tá tudo bem, a mente controla a Danúbia. Exato. E quando a gente tem essa identificação com a nossa mente muito forte, a gente não tem consciência dos nossos pensamentos. Se a sua mente te disser que você é louco e tá morrendo, você é louco e tá morrendo. Porque você não consegue assumir esse controle mental, essa consciência do que você está pensando. Sim. E aí aquela sensação total de perder o controle. Perdeu o chão e de estar mesmo à beira da loucura, né? Que foi o que eu senti, você deve ter sentido também. Sim. Não, eu olhava assim ao redor, assim, eu tinha visto só o meu pai passar por isso, né?
E eu lembro que foi muito doloroso, assim, ver ele dessa forma. Mas eu olhava pra ele com carinho. Sim. Com carinho de eu quero que você melhore. Mas pra mim era com julgamento. Era de tipo assim, por que você tá assim? É exatamente isso. Ó, mas eu mesma falava, olha a vida que você tem, olha, sabe? Aí vem um monte de gente. Tem gente que não anda, tem gente que não enxerga. Exato. Claro, são dores e eu respeito todas elas, mas as pessoas não respeitam a nossa dor. Sim. Porque a depressão, a ansiedade, ela não sangra. Ela não é uma ferida que exposta que eu possa te mostrar e falar assim, olha, minha dor é essa. Sim. Então, as pessoas têm essa dificuldade de respeitar e entender. Sim. Mas não significa que porque não é visível, não doa. Sim. Quantas coisas estão invisíveis aos nossos olhos, mas dói lá dentro da pessoa. Então, é o tipo de julgamento que você fez do seu pai. A ferida dele não estava exposta, então você imaginava, que ferida é essa? Que esse homem está em cima dessa cama? Que dor é essa? Não estou vendo nada. Tem motivo para ele estar assim. Mas, na verdade, tinha, né? Sim. E, assim, eu sinto que as pessoas ao meu redor começaram a respeitar e entender quando eles viam eu na crise tendo sintomas físicos. Que eu tenho, quando tá assim no auge, eu tenho alguns sintomas físicos de quase desmaiar, de vomitar, de, sabe? É que, na verdade, quando a mente não fala, o corpo grita. Exatamente, Aí o nosso corpo corpo fala. começa a gritar e esses sintomas são pedidos de socorro do seu corpo falando pra você ignora. que não aguenta mais. Sim, Ignora. e a gente ignora. Quantas mulheres não vivem todos os dias com dor de cabeça, com uma alergia que não passa, com queda de cabelo, com... Mas você sabe por que isso acontece? Primeiro as pessoas nos ignoram. Depois, nós passamos a nos ignorar também. Sim. E aí, você começa a ser negligente. Você negligencia a sua dor, você finge também que ela não tá ali, apesar que tá te matando por dentro. Foi o que eu fiz por muito tempo. E as pessoas, elas necessitam de aprovação até para sentir dor. Então, se o outro não te entende, não te aprova, você pensa assim, realmente, isso não é nada demais, eu vou deixar isso para lá, eu vou tentar viver. Porque você fica sujeito à aprovação até para se cuidar e para se tratar. E isso mudou em mim porque eu esperava um salvador. Eu imaginava assim, em algum momento vai aparecer um médico, um terapeuta, um super-herói, qualquer pessoa. Deus vai descer na terra. Jesus vai aparecer na minha frente, Sim. me pegar e me levantar pela mão. E aí, num passo de mágica, tipo as histórias infantil, vai bater uma varinha e eu vou sair leve e flutuante. Só que eu entendi que isso é ter uma fé passiva. Esse Salvador, ele nunca vem. E quem estiver esperando por ele, vai morrer esperando. Porque é nós quem vai nos salvar. Você vai se salvar, eu vou me salvar. É assim. A fé, ela precisa ser ativa. Você confia em Deus. Você confia no médico. Você confia no terapeuta. Mas você que vai se salvar. Esse passo de se levantar como uma fênix e falar assim... Eu vou dar um jeito de sair desse poço de qualquer forma. Isso daí não é com o outro. E a gente tem que parar de terceirizar essa responsabilidade, porque muitas mulheres falam assim, não me trato porque o meu marido não me leva no médico. O meu filho não quis ir comigo. Cadê o amor próprio, gente? Cadê? Você que tem que se compadecer da sua dor, é você que sente. Pode tá assim, 1000 pessoas falando, vai, faz, eu te ajudo, eu te levo. Se você não querer, você não sai desse lugar. Eu só senti, assim, que eu melhorei quando eu quis. Quando eu falei, chega, vai vir de mim. Porque eu esperava que, tipo assim, que um remédio... Claro, a medicação, eu tomo medicação, claro. Ela ajuda demais. Mas, assim, só ela... não faz milagre. Não faz. A gente tem que querer. E esse querer estando... Não é fácil. Eu queria ter ficado na cama. Mas eu tive que ter a força pra sair. Mas isso dependia de mim. Porque às vezes... Vou dar um exemplo. Pessoal, às vezes eu tava na cama, não queria sair. E aí meu marido vinha e falava... Nossa, o dia tá tão bonito. Vamos no parque. Não.
não quero ir. Eu ficava irritada, tipo, me deixa, eu quero ficar aqui deitada. Exatamente. Querer, você quer o que é mais cômodo. Exato, a zona de Só conforto. que com o passar do tempo, essa zona de conforto se torna uma prisão de muros muito altos. É que nem Quando sempre você resolver sair, você já não dá conta mais. Nem sempre a zona de conforto é confortável, né? Um dia eu falei para uma conhecida minha Uhum. que é muito melhor você sair para um lugar de incerteza do que ficar estacionado em locais de dor e sofrimento. Não te custa tentar. O incerto pode dar certo, pode dar errado. Mas pior do que tá, não fica. E você falando, quando eu decidi que eu ia sair. Até na Bíblia, eu vejo muito no Novo Testamento. As pessoas que receberam cura, que receberam milagres, elas tiveram que se mover. Sim. A mulher do fluxo de sangue teve que ir como ela... Teve que dar o jeito dela pra chegar. Teve que ir como ela estava, sangrando aos pés dele, tocar no manto dele. E várias outras pessoas tiveram que ir até... Tiveram que chamar a atenção, né? Aí as pessoas acham que nós vamos ficar dentro de casa, deitado no sofá, tomando só remédio, ou descontando na comida, ou cada um tentando achar uma forma de amenizar a sua dor. E que assim é que as coisas vão se resolver. Sim. E vai ficando cada vez pior. É a tal da zona de conforto que vai se tornando uma prisão. Sim, exatamente. Assim, tanto a ansiedade e a depressão, não existe um tipo de tratamento, né? Tem várias coisas que vão ajudar a pessoa ali. E no começo vai ser dolorido, não vai ser confortável, não é confortável. Ano passado eu fiz uma viagem, foi assim minha primeira viagem internacional, então assim eu tava muito feliz. E eu tive crises de pânico na viagem. E aí depois eu comentei com uma terapeuta, ela falou assim: você tava no lugar que você mais queria. E eu não aproveitei. Porque eu tava tendo crises de pânico, de ansiedade, querendo vomitar, querendo passar mal, todo mundo lá feliz e eu lá respirando, tentando, tipo... Se controlar. Então, tem uma frase que é muito clichê, que é: a nossa mente é o nosso lar. E realmente, eu acho que independente de onde você estiver, se sua cabeça não estiver bem... que essa viagem que eu fiz foi antes de eu... Foi a partir daí que eu olhei e falei: eu não aguento mais. Como assim? Eu fiz um negócio que eu sempre quis e eu tava desse jeito, sabe? Por quê? Por que que eu deixei chegar nesse ponto? Porque chegou um momento que eu que deixei. Qualquer pessoa ao meu redor podia estar falando, faz diferente, mas eu deixei chegar naquele ponto que eu achei que... Às vezes a gente deixa chegar de forma inconsciente. Eu, por exemplo, me coloquei numa situação de vítima da vida por um longo tempo. Eu também. Eu me olhava com dó. E aí, o que eu achava? Que eu não sendo ninguém na vida, sendo uma pessoa doente, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não deu certo, eu estava punindo os meus pais pelos erros deles comigo, sabe? Dentro da minha casa. Eu estava punindo o meu abusador. Entendeu? Você acha que você está punindo alguém, mas você é o maior... Quem tá mais sofrendo. Maior prejudicado da história. Aí você se coloca ali naquela posição de vítima, aí acabou. Nossa. Você vai ficando cada vez pior, terceirizando a culpa. Você tá com depressão? Tô. Aí você já dá a pressa de emendar o assunto, por culpa do meu pai, por culpa da minha mãe, por culpa disso, por culpa daquilo. A gente não escolhe passar por determinadas situações na nossa vida. Ninguém escolhe sofrer uma violência doméstica, sexual, psicológica. Talvez não foi uma escolha dela. Mas pegar aquilo que fizeram com você e fazer daquilo seu cativeiro e se colocar como uma vítima ali dentro, aí já é responsabilidade nossa. Sim. Aí quem tem que mudar essa situação somos nós. Porque esse fato de terceirizar a culpa, ele só vai atrasar a nossa vida e a nossa cura. Exato. Porque você terceiriza a culpa e também terceiriza a salvação. Que você lava suas mãos e pensa assim: vou esperar de alguém. Sim, com certeza.
E quando foi o momento que você teve esse despertar de depende de mim, então bora lá fazer acontecer pra melhorar? Porque não é fácil, eu sei que Menina, não é se eu fácil. te contar o jeito que foi, eu ganhei o Moisés. Uhum. O Moisés tava com uns 2 meses de idade. Mas a gestação do Moisés já tinha sido um caos. Eu estava num processo de luto. A hora que a medicação pegou na veia, que eu tava ficando boa, eu descobri que eu tava grávida do Moisés. Pra começar, eu briguei com meu marido. Falei assim, a culpa de estar grávida é sua. E não sei o que que tem, porque mulheres, se vocês têm depressão e ansiedade, vocês não me enganam. Vocês fazem determinadas coisas só por obrigação. Pra não perder o casamento. Uhum. E aí, a hora que eu descobri a gravidez, aí que eu joguei a culpa pra cima do Paulo mesmo. Mas pior foi ter que parar de tomar a medicação. Que já tinha Sim. acontecido lá na gestação da Melina. Os meus 2 filhos, nenhum deles foi planejado, não. Uhum. Inclusive, a Melina, quando eu descobri que estava grávida dela, eu pensei até em abortar. Caramba. Porque eu pensei assim, se eu tiver que escolher entre essa criança e os remédios, eu vivi minha vida inteira sem essa criança, mas Sim. sem os remédios eu não vivo mais, não. Sim. Deus me deu força, eu tive a Melina. Na gestação do Moisés aconteceu tudo isso. 9 meses de crise de pânico. 9 meses de crise de ansiedade. E eu fui aos trancos e barrancos, tive meu filho. Mas quando ele nasceu, tudo que eu tinha suportado saiu para fora. Uhum. E aí veio as crises de ansiedade com tudo. Sabe o que eu fazia? Eu amamentando ainda, deixava o Moisés com a minha mãe, fingia que eu tinha alguma coisa para fazer, porque nesse estágio eu já estava tendo 7, 9 crises de pânico por dia. Aí eu pegava o carro, ia lá na minha cidade, assim, tem 3 bons hospitais, eu escolhi o mais perto, estacionava o carro na porta do hospital e ficava esperando a hora de passar mal para poder entrar. Só que se esse momento não chegasse, porque eu pensava assim, se eu passar mal, é só atravessar a rua, tá perto para mim. Aí minha mãe me ligava e falava, o Moisés tá chorando, ele quer mamar. Eu ia lá, amamentava e voltava lá para a porta do hospital. E eu passei dias nesse sofrimento, porque eu não podia tomar o remédio por estar amamentando. Sim. Aí eu contei essa situação pro pediatra do meu filho, nem foi para nenhum psiquiatra. E ele falou assim, você precisa de ajuda. Porque você não vai ser mais mãe ou menos mãe por deixar de amamentar. Sim. Mas você vai ser menos mãe de estar passando todo esse sofrimento pro seu filho. Porque se você pensa que ele não está sentindo, ele tá. Porque eles sentem aquilo que você é, não é o que você fala. Não adianta você se trancar dentro do banheiro para passar mal lá dentro, não. Eles estão sentindo. Aí o que aconteceu? Fui passando por isso tudo. Aí um dia me deu uma crise de dor de barriga. Eu pensei assim, tô morrendo, porque eu li no Google que dor de barriga pode ser infarto. Entrei pro banheiro, tô lá trancado, menina. Não era infarto, gente. Era a coisa que todo mundo faz dentro do banheiro. Só que depois, pra você ver, nem sei se eu posso falar isso aqui. Depois de fazer cocô e ver que não era infarto, eu sentei e comecei a chorar, porque eu tinha feito cocô. Eu pensei assim, que sensação de impotência é essa? Que ponto eu cheguei? Chorar? Eu não sabia se eu tava chorando porque não era infarto, ou se eu tava chorando porque era só aqui. Uma confusão. Eu pensei assim, eu vou ficar doidona mesmo. Eu tô rindo porque é exatamente... É uma coisa que não dá pra gente explicar, só quem passa sabe. É, porque a pessoa do outro lado vai assistir e fala assim, peraí, Meu Deus. ela entrou pra dentro do banheiro, chorou, não entra na cabeça da pessoa. E eu assim, chorei, eu tenho essa foto no meu telefone, eu escorada, deitada assim no banheiro, que eu mandei pra minha amiga, com sutiã amamentação, com aquela cara de choro. Sabe aquelas mães assim do puerpério, do coque, com aquela cara, né? E aí, eu olhei pra fechadura do banheiro no momento que eu tava sentada falando com Deus, que eu não aguentava mais, não. Eu queria muito poder criar os meus filhos, mas da forma que tava, ele podia me levar. Sim. E eu, sentada lá, olhei pra fechadura do banheiro, e lá em casa, esses banheiros que só tranca e destranca por dentro. Não tem a chavinha do lado de fora. Sim. E eu, naquele momento, tipo um insight mesmo. Eu falei assim, gente... É isso.
a minha situação, ela só resolve do lado de dentro. Não vai vir ninguém para me salvar. Não posso esperar a piedade de marido, de pai, de mãe, de ninguém. Sou eu. Eu vou ter que levantar aqui desse chão desse banheiro. Vou pegar o que me resta de fé e vou fazer diferente. E aí, quando eu pensei que eu que tinha que me tirar daquela situação, eu fui para frente do computador, comecei a pesquisar cursos para entender da mente humana, que eu pensei assim, para eu vencer o meu inimigo, eu tenho que conhecer meu inimigo. Essa vai ser minha estratégia de guerra, eu ainda não conheço. E aí, me matriculei, vim para São Paulo, fiz vários cursos aqui em São Paulo. E comecei também a estudar a Bíblia como ninguém. Porque eu não entendi o poder de Deus. E eu pensei assim, se eu quero que esse Deus me cura, eu tenho que entender, eu tenho que saber conversar, com ele. Porque eu não estou sabendo nada, não conheço nada de mim, também não conheço nada dele. Porque estar na igreja não significa nada. Intimidade é o que você vive da porta da igreja para fora. E isso eu não tinha. Sim. E ali eu comecei a descobrir várias coisas, comecei a criar estratégias. Descobri que um dos maiores pesos da minha vida era não ter perdoado meu pai. E aquilo pesava muito dentro de mim. E a falta de perdão, muitas pessoas acham que não tem nada a ver nesse processo, mas tem. As pessoas acham que o perdão é pro outro, mas na verdade o perdão é para que a gente possa ter uma paz. Você sabe que uma frase forte que eu li, que eu nunca esqueço? Não perdoar é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Sim, exatamente. Isso é muito forte, porque você fala assim, ele não merece ser perdoado, não vou perdoar, me fez muito mal. Só que quem morre aos poucos é você, a pessoa tá ali e continua vivendo. Exato. E então, a partir daí, a minha vida realmente mudou. Realmente mudou. Eu passei a entender o que eu precisava fazer. Eu perdoei meu pai, eu me perdoei, porque eu não me perdoava de todo o tempo que eu havia passado doente. Porque eu sempre me comparava, fulano já tem a minha idade, já tem isso, já tem aquilo, já tem isso, já tem aquilo, e eu não. E a comparação sempre diminui um lado. Sim. Né? E esse lado que sempre saía diminuído, era eu. Eu, então, passei a me perdoar e entender que eu precisava aceitar que aquela era a minha vida, aquela era o meu passado. Não tinha como eu mudar uma vírgula do que tinha passado. Mas tinha como eu escrever uma nova história dali para frente. E eu entendi de Deus o seguinte: você, eu, mulheres que já temos filhos, quando a gente está ali naquela fase, na gestação, você pensa assim, nossa, eu quero que esse filho venha e que tudo dê errado na vida dele. Eu quero que ele seja um fracasso, eu quero que ele viva doente e eu quero que ele coma do pior dessa terra. Não. A gente, quando você tá grávida, você pensa assim, nossa, essa criança vai ser uma bênção, ela vai conhecer vários lugares, você deseja o melhor pro seu filho. E tudo que estava escrito na Bíblia, ao meu respeito, ao seu respeito, que eu tinha nascido para ser mais do que vencedora, que Deus tinha uma vida abundante e tantas outras promessas, eu pensei, gente, Deus não é homem para mentir. Se ele fez isso daqui tudo, por que ele não pode fazer na minha vida? Ele que me ama mais do que eu amo os meus filhos, ele não me criou para eu viver desse jeito, não. A questão do que está escrito na Bíblia é você ler, tomar posse e praticar. E entender que aquilo é para você, apesar dos seus pecados. Porque Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Deus não vai te rejeitar, porque Ele não rejeita ninguém que chega até Ele, por pior que seja o erro. Deus, Ele chama a gente pelo nosso nome e não pelo nosso pecado. Exatamente. E eu entendi outra coisa, que às vezes Ele tinha permitido aquele caminho para me levar exatamente onde eu estou agora. Porque como eu ia falar de cura se eu não fosse uma pessoa curada? E para ser curado, você tem antes que passar pelo vale da dor. E foi o que aconteceu comigo. Inclusive, um dia, um pastor foi orar por mim, sem saber muito da minha vida.
ele colocou a mão na minha cabeça e falou assim pra mim: há um propósito na sua dor, eu te vejo em cima de vários palcos e Deus vai mudar a história da sua vida. E aí me deu um gás a mais, que eu pensei assim: a minha dor vai virar testemunho, porque eu não aceito viver desse jeito. Deus não me criou para isso. Eu não vou dar esse desgosto pro meu pai de viver de uma forma diferente da que ele planejou para mim. Sim. E aí eu comecei a colocar em prática não só o meu curso, mas a Bíblia. Amanhecia naquele dia que eu estava mal. Eu lia lá a promessa e falava assim: eu não vou ficar mal, porque Deus disse isso ao meu respeito. E é assim que eu vou viver. Eu comecei a fazer declarações positivas, pensar positivo, mudar o foco do meu pensamento, que sempre estava esperando uma tragédia. Sim. Sempre ir lá com o pé no futuro, esperando o pior acontecer. E falei: não, agora vai ser diferente. Sim. Agora eu vou provar esse Deus, que ele já me provou. Mas agora eu também vou colocar ele à prova. Ele já provou que ele é digno e que ele tá... Sim. Né, que as promessas serão cumpridas, mas a gente deixa ele trabalhar, né? Não deixa. Não deixa. Não deixa. A gente não deixa. Porque a gente não respeita o tempo de Deus. Exato, a gente quer no nosso tempo. A gente acha, muitas vezes, nossas orações, elas são como se Deus fosse o nosso servo. E a gente cobra. A gente cobra e quer ditar o dia, a hora e o lugar. Exatamente. E nós que estamos aqui para servir. Exato. Deus não é servo de ninguém. E se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Sim, né? exatamente. Mas... quando eu tive, assim, eu nasci na igreja. Então, meu avô, ele era pastor, hoje ele é falecido. Meu pai, ele foi pastor. Então, assim, eu cresci na igreja. Mas, assim, quando eu entendi que Deus nos chama pelo nosso nome e não pelo nosso pecado, foi porque eu não me sentia digna. Ano passado, no meu primeiro evento que eu fui no IBC, eu tava muito em busca do meu propósito. Nossa, eu via todo mundo falando: nossa, porque meu propósito de vida é esse, meu propósito. E eu já tava assim, irritada mesmo. No último dia, teve uma dinâmica lá, e aí eu comecei a orar e eu comecei a falar: Deus, qual é meu propósito? Tipo, só que assim, eu já tinha, eu já sabia o que era, mas eu queria tipo uma confirmação. E aí, teve um momento, eu tava lá orando e tudo mais, tava tocando hino, aí eu peguei e falei assim: Deus, o meu propósito é ajudar mulheres através do meu trabalho? Danúbia, no mesmo segundo, eu terminei a frase, a música cortou o que tava. Cortou na hora, tipo, não é que ela acabou, ela cortou. Cortou. E começou a tocar um hino que eu cantava na igreja quando eu era criança, que eu não ouvia há muitos anos. Nossa. Em nenhum momento tinha tocado esse hino lá. Em nenhum momento. Na hora, eu me arrepiei inteira e comecei a chorar. Eu falei: Deus, eu senti, né, a confirmação. Eu senti mesmo que era Deus me confirmando. Só que aí, beleza, né? Só que aí depois eu parei pra pensar. Eu falei: nossa, mas por que eu? Por que eu que vou ajudar as mulheres, sabe? Tipo, eu tenho os meus pecados, né? Eu não sou digna de ajudar outra mulher. E aí, eu tive, assim, 1 ano e pouco. Tipo assim, eu questionei Deus. A audácia da pessoa. A confirmação eu e questionou. eu questionei. Mas assim, eu questionei muito, Danúbio. Eu questionei muito. E aí, quando veio, eu comecei o quê? Porque eu falei assim: tá, pra eu ajudar muitas pessoas, eu tenho que estar na internet. Não quero. não quero. E aí, quando eu tomei consciência disso, eu falei: Deus, você é muito paciente, né? Você é muito paciente com a gente. Porque a pessoa pediu, e aí quando ela recebeu, tipo, não, eu não quero isso. Mas assim, não é você que tem que querer. Eu falo que hoje eu estou aqui, esse projeto é por Deus, não é por mim. Por mim, eu achava que eu ia desmaiar. Tô fazendo esse projeto, tipo, tive ansiedade. No primeiro episódio eu achei que eu ia desmaiar. E aí eu falo: isso daqui não é sobre mim, isso daqui foi Deus que me colocou. Porque eu falei: eu questiono tanto, mas aí quando Deus me mostra eu não vou? Que história é essa, sabe? Então... mas é isso de se sentir digna. Muitas vezes a gente quer esperar o momento perfeito, Deus, né? Em primeiro lugar, Deus nos capacita. Uhum. Se Ele te chamou para alguma coisa, Ele vai te capacitar. Sim. Assim como foi com Moisés. Primeira coisa que Moisés falou: eu? Não sei nem falar direito. Moisés era gago. Uhum. Você.
né? Vai que eu vou te capacitar. E quem olha para Moisés, olha só a história desse homem de Deus. Então Deus nos capacita. Sim. É a primeira coisa que acontece. Mas assim, se ainda assim a gente for olhar para o nosso pecado, questão de ser digno ou não, a gente não vai fazer nada. Até porque tem muitas vezes, esses dias eu recebi um comunicado engraçado, uma informação, de que uma mulher estava dando crise de choro de medo do inferno. Crise de ansiedade de medo do inferno. E porque ela fez isso, assim, fala para ela ficar tranquila. Nós não vamos para cima ou para baixo. O que define não é a questão do pecado, é do arrependimento. E ninguém vai entrar também porque merece, não, é pela graça. Sim. Porque Deus, Se for por merecimento, ninguém. Deus é misericordioso. E outra coisa se você acha que fez alguma coisa e que por isso você não é digno de cura, que você não é digno de sucesso, que você não é digno de abundância, é a mesma coisa de falar assim para Jesus: o seu sangue não valeu nada. O seu sangue não vale nada. Porque a partir do momento que você coloca o seu pecado acima do perdão, você invalida o que aconteceu naquela cruz. Sim. Então, jamais coloque o seu erro, o seu pecado acima do sangue de Jesus. Sim. Pode ser a pior coisa do mundo. Nunca será maior que o perdão. Jamais, em hipótese alguma. Quais foram as primeiras coisas que você começou a fazer de diferente no seu dia? Então, para começar, eu estudei biblicamente uma forma de liberar perdão. E perdão, você tem que realmente para pedir a Deus para colocar dentro do seu coração. Porque o perdão da boca para fora é muito fácil, mas deixar de doer é difícil. Então eu pedi a Deus para que eu conseguisse realmente perdoar. O foco da minha vida não passou a ser mais a vida dos outros, porque era o que fulano já tinha, o que ele não tinha, a doença que ele não tinha, o carro que ele já tinha e quem eu era. E eu passei a traçar um plano para minha vida. Eu descobri que eu levantava todos os dias sem uma meta, sem o propósito. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer coisa tá bom. É um barco à deriva. Vai te tocando para qualquer lugar e quando você vê, você não chegou a lugar nenhum. Eu falei para Deus que eu queria que Ele ressuscitasse os meus sonhos. E comecei a pensar em tudo aquilo que eu havia sonhado, desde quando eu era criança. Eu era uma menina sonhadora, eu gostava de palco, eu sempre fui falante. E gosto muito de falar de Deus, gosto porque eu acho que a calma que traz paz, só que eu tenho o meu jeito todo doido. As pessoas, às vezes, ficam esperando santidade de quem fala de Deus. E, na verdade, eu me dispus a falar de Deus como uma pecadora, igual todos nós, com inúmeros defeitos, mas que tenta ali ser um melhor um pouquinho por dia. Sim. E falei, eu quero fazer um devocional, eu quero estudar sobre Deus, eu quero falar de Deus para as pessoas. Coloquei metas financeiras, coloquei metas dentro da minha casa. Eu vou levantar, eu vou arrumar a mesa do café, vou fazer mesa posta para minha família. Eu vou ter um momento de carinho com os meus filhos, eu vou passear mais com os meus filhos. Eu passei a tentar viver, a estar presente no presente. Antes eu não estava. Era igual missa de corpo presente. Você tá ali, mas sua alma tá vagando em outro lugar, em outra dimensão do mundo. Não, se eu estou com os meus filhos e esse é o momento, eu vou brincar, eu vou aproveitar a risada da Melina, eu vou aproveitar o carinho e essas custosices do Moisés, eu vou aproveitar. Se eu estou com meu marido jantando, eu vou aproveitar. Então eu passei a viver um dia de cada vez, porque isso é bíblico, basta a cada dia o seu próprio mal. E essa fé de confiar em Deus e saber que Ele proveu o amanhã e que não adiantava mais eu sofrer pelas coisas que não estavam sob meu controle, por mais que eu queira viver 100 anos. Se Deus tiver programado para mim 80, eu não consigo acrescentar
um só segundo da minha própria vida. Sim. Então eu comecei a entender a Deus, eu liberei perdão, eu comecei a criar novos hábitos dentro da minha casa. E para criar novos hábitos, você tem até que criar novos ambientes. Aí você pensa assim, mas como que eu vou criar um novo ambiente da minha casa? Muda uma cadeira de lugar, muda uma poltrona, compra um forro novo, algo que te inspire a viver e a mostrar para o seu cérebro que você quer algo novo, que você quer ficar na vida de uma forma diferente, que como era não vai ser mais. E eu passei a praticar essas coisas, aceitar o que eu não podia mudar, depositar realmente a minha confiança em Deus, perdoar quem eu tinha que perdoar, aproveitar cada momento ali com a minha família. As crises de ansiedade ainda vieram várias vezes. Mas eu comecei a praticar técnicas da respiração, por exemplo, respiração de 3 tempos. Sim. Nossa, antes... Segura em 3, solta em 3. Ia para o banheiro, uma coisa que funciona muito quando a ansiedade vem, você liga o chuveirinho bem quente, de tal forma que quase queima a sua pele, porque a ansiedade é uma alta concentração em algo que é negativo, então você desfocar a mente para uma outra coisa. Então foram assim as pequenas coisas que foram me tirando de onde eu estava. E uma coisa extremamente importante, mude os seus círculos, mude as suas amizades. Não anda com gente pior do que você. Não anda com gente que só fala de coisa ruim, que só fala de tragédia, gente que não te aplaude. Hoje é muito fácil encontrar quem sorri com você. Não, na verdade é muito fácil encontrar quem chora com você. Quem sorri com você são os verdadeiros, que conseguem ficar do seu lado quando você está melhor do que eles. Eu subi a minha meta de relacionamento. Eu quis que ficasse do meu lado somente pessoas que quisessem e que estivessem melhor do que eu. Quisessem meu bem e estivessem melhor do que eu. Porque aí minha régua de vida ficou alta. Quando eu comecei, a mudar mesmo, que foi em maio de 2024, eu senti que automaticamente, conforme eu fui mudando minhas atitudes, as pessoas ao meu redor foram mudando também. Essas pessoas mais negativas, quando eu percebi, eu já estava mais afastada. Mas foi algo que eu pedi muito pra Deus. Falei, Deus, coloque as pessoas certas, que eu esteja no lugar certo. Exatamente. Né? E para que a gente também não seja esse tipo de pessoa na vida do outro. Essa pessoa que só reclama, essa pessoa que nada tá bom, essa pessoa que, uma amiga vem contar uma novidade. Ai, mas comigo... Isso é muito ruim. É ruim ter pessoas assim, mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser assim também. Eu às vezes ficava muito magoada com determinados tipos de comportamento. Aí eu passei a limitar as pessoas, porque quem não limita fica limitado. Então eu comecei a impor limites, falar não, que era uma coisa que eu não fazia. E cada não, às vezes, que você... Na verdade, cada sim... Às vezes que você fala para o outro, é um não que você diz para você mesmo. Então, eu passei a limitar também essas condutas das pessoas com relação a mim, a minha família. E... A questão da prática. Mudei muito também o foco dos meus pensamentos. Muito. Comprei mais livros. Passei a não assistir jornais que falavam sobre tragédia, violência. Passei até o momento de sair com as minhas amigas para falar de coisa boa. A gente não aceita falar de coisa ruim. Então, eu comecei a priorizar realmente a viver o hoje e o agora. E uma coisa que para mim era um gatilho muito negativo era não me cuidar. Eu não cuidava da minha alimentação e não ia na academia. Se a ansiedade é um medo tão grande de morrer... É viver de uma forma muito paradoxa, você ter medo de morrer e viver de forma irresponsável com a sua alimentação e com o seu corpo. Sim. Então, eu passei para academia, mudei minha forma de me alimentar, comecei a me alimentar de forma mais saudável. Descobri que realmente açúcar e farinha influenciavam muito.
as coisas que aumentam o nível do cortisol. Então, eu fui estudar tudo isso. Sim. E mudei radicalmente. Sim. Mas isso é colocado em prática todos os dias. Exato. Principalmente naqueles que você não quer. Porque a partir do momento que você coloca uma meta, mas você mesmo coloca, você mesmo quebra essa meta, isso não é bom pra você, né? No outro, talvez seus filhos não percebam que você não fez o que você queria, talvez seu marido não, mas você vai ficar com aquilo de, nossa, eu tinha planejado isso e não fiz. Você tem que se levar pra sua cura, e o mais né? importante, os dias não são iguais. Vai ter dia que você vai cair mesmo. Uhum. Mas o importante é se levantar. Sim. Esses dias eu falei no meu Instagram que bendita é a queda que te fez olhar para o alto. Porque não vai achando que vai ter só acerto na caminhada, que é só vitória, que é só oba-oba, que vai ser todo dia maravilhoso. Não, vão ter dias horríveis. Sim. Mas nesses dias é que você não pode desistir de jeito nenhum. Uhum. E falar assim, eu vou ousar mesmo ir além, vou ousar fazer diferente. Esse ato de não entregar os pontos, ele é um esforço diário. Sim. Cura e prosperidade, abundância, as coisas boas da vida, não é só para quem quer, é principalmente para quem não desiste. Então a gente tem que ter isso em mente e praticar todos os dias, não adianta. Sim. Algo que eu vejo assim muito em consultório, eu atendo muitas mulheres com depressão e ansiedade também, e a gente tem que lembrar que são doenças, é uma doença, não é algo, né? É algo químico também no nosso corpo. Então, a nutrição ela é muito importante em 2 aspectos. O primeiro que existe um eixo que é o eixo intestino-cérebro, que é onde tem muitos estudos mostrando que se nosso intestino não tá bem, nosso cérebro ele não tá bem. Existe esse eixo. Então, a pessoa que come mal, que só vive de alimentos industrializados, que não comem alimentos naturais, que muitas vezes a gente fala de comer mais saudável, né? Aí as pessoas já acham, não, eu vou ter que comer um filé de frango e o arroz integral e é isso. Não, é comer de forma mais natural mesmo. Consciência. Exatamente, comer de forma natural para ter vitaminas, compostos bioativos, que isso influencia muito a nossa saúde. Então, acho que um dos grandes pilares para você melhorar é você saber como está o nível das suas vitaminas, prestar mais atenção no que você come, evitar alimentos tão industrializados. Ajudar seu corpo a ficar na vida de uma forma saudável. Exatamente. E isso é tão real que quando eu tinha muita ansiedade, que geralmente você desconta na comida e come errado, porque você não dá uma crise de ansiedade como um pé de alface. Claro que não. Não, você dá uma crise de ansiedade, devora uma barra de chocolate, um pote de sorvete. Eu passava 10 dias sem ir ao banheiro. 10 dias. Você imagina a barriguinha de baiacu? 10 dias sem ir no banheiro, daquele jeito. Exato. Aí as pessoas acham que é coincidência, não é fato. E quanto pior a sua alimentação, pior a sua condição cerebral. Sim. Mental, né, no caso. Exato. E a gente tem que ajudar o nosso corpo. A gente não foi feito para ficar em lugares fechados, de luzes artificiais. A gente tem que tomar um sol, tem que sair, dar uma caminhada, tem que comer bem, tem que tomar água, né? São coisas básicas, mas que muita gente não faz. Não toma 100 ml de água no dia. Isso não é normal, mas é comum, né? Normal não é. Mas a gente tem que ajudar o nosso corpo a ir pra frente também. E, de novo, não é algo fácil, né? Não é algo mas fácil. Tem jeito. Claro que tem. O fundo do poço, ele é uma realidade para todos nós. Sim. Só que ele tem 2 desfechos. Ou você vai e fica, ou você vai e busca água e traz para quem tem sede. Sim. Isso acontece na vida de todo mundo. O meu fundo do poço serviu para extrair o melhor de mim para ajudar as pessoas. Isso é opcional. Eu acredito que você também pegou o pior momento da sua história, transformou em água e hoje faz esse movimento, esse programa. Hoje é o seu propósito ajudar outras mulheres. E as pessoas precisam tomar consciência de tudo isso e se ajudarem a ficar na vida. E entender que é um todo, é o que você falou, é alimentação, é fé,
Gente, é muita coisa. É muita coisa. Eu trabalho com a nutrição funcional. Não sei se você já ouviu falar. Sim. A nutrição funcional, ela trabalha na tríade, que é corpo, mente e espírito, né? Quando um desses pilares, ele não tá legal, os outros não funcionam em andamento também. Nós fomos feitos assim. Então, nós precisamos respeitar cada fase. E quando o pessoal entra na parte do espírito, né? Vai da fé que você tem. Qual é a fé? Eu acho que é tão importante a gente ter uma fé, porque esse mundo é tão caótico, né? Se a gente for pensar só aqui, só nele, realmente não dá vontade de você melhorar, não dá vontade de você fazer nada, né? Não, é por isso que eu falei que nós devemos levantar todos os dias e saber o motivo pelo qual nós estamos levantando. Uhum. E esse objetivo, essa meta, ela tem que ser algo maior do que a nossa própria vida. É o tal do propósito. Sim. Que o povo não aguenta mais ouvir falar de propósito e processo. Esses dias até uma amiga minha falou pra mim, falou assim, esse processo Deus tá planejando a gente sair é morto ou é vivo? Como é que é esse negócio? Eu falei assim, olha... Exato. Quem sou eu pra te falar? Meu sonho é sair viva. Eu tô lutando, né? O processo sabe que a gente tá confiando nele? Não, eu acho que ele não sabe. Eu acho que ele não sabe também. Não, eu acho que ele não sabe. Mas não tem outro jeito. Você precisa de ter meta. Você tem que suportar o que é pra você, é pra você. Minha mãe tem um ditado antigo que fala assim, o que a gente tem que passar, a gente não coloca em porta do outro. E é isso mesmo. E é pegar na mão de Deus e vai. Ter a consciência de que essa vida é realmente uma passagem. Vamos fazer valer a pena. Né? Não vamos desperdiçar a nossa energia, o pouco tempo que a gente tem aqui, com coisa ruim, com coisa negativa. Vamos tentar ser luz, vamos tentar fazer o bem. O mundo não está merecendo. Não. Mas a gente não fica no mundo utilizando as armas que o mundo coloca nas nossas mãos. A gente que é luz... Somos sal da terra e luz do mundo. Isso é diferente. Você veio para iluminar, você veio para fazer a diferença, você veio para usar as armas do céu. E isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Sim. Toda. Sim, exato. Acho que chegamos ao fim, então. Fiquei muito feliz de ter esse papo com você. Acho que se deixar, a gente fica até amanhã falando sobre isso, né? Que são muitas coisas. E acho que cada pessoa sente de uma forma, né? Tem pessoas que têm sintomas físicos, tem pessoas que não. Mas o intuito é que você que está assistindo a gente saiba que muitas vezes você pode olhar e ver a gente aqui, né? E talvez pensar, é tão fácil para elas, né? Mas a gente teve a nossa história também e foi uma escolha. Na verdade, é uma escolha nossa diária estar aqui. Se falassem pra Beatriz de 5 anos atrás que ela estaria aqui, ela estaria tendo uma crise de ansiedade agora. Eu acho que se falasse pra Danúbia que ela ia estar aqui em São Paulo, sozinha. Socorro, Deus! Exato. Acho que vencer o nosso medo a gente vai ter sempre, mas é vencer os medos e... Sim, né? O meu recado, na verdade, é que eu consegui, a Beatriz conseguiu, e nós não somos melhores que você. Não. Por isso eu tenho a certeza que se você quiser, você também consegue, você também é capaz. Basta você dar o primeiro passo. Exato. Porque Deus pode fazer tudo por você, mas Ele não pode fazer a sua parte. Então, isso precisa realmente partir de você. Sim. Pode assistir podcast, pode fazer curso, pode ler livro, mas precisa querer sair de onde você está e precisa colocar em prática. Inclusive, eu tenho um curso no Hotmart que é voltado para as pessoas, mulheres com depressão e ansiedade, chama os 7 Passos da Cura, que são 7 passos que eu descrevo na minha caminhada que me levou a ser curada da depressão e da ansiedade. Vou lançar agora um material gratuito, que é 21 princípios bíblicos sobre ansiedade e depressão, e mais um devocional 365 minutos com Deus, para aprender a criar esse relacionamento,
para, de certa forma, ter paz para seguir nessa caminhada de cura, né? Sim, e eu acho que o mais importante é buscar essas ferramentas mesmo, não confiar só no eu me propus a fazer, eu vou fazer. Se você não tiver ferramentas, formas de se ajudar, fica mais difícil ainda, né? Então, Pelo menos uma orientação. exato. Eu falo que qualquer caminho fica mais fácil se você seguir ao lado de quem já conhece. Exato. E quem passou por um caminho, com certeza ele vai te guiar melhor. Sim. Ele já sabe as pedras, sabe os atalhos. E é por isso que eu falei daquela parte de saber bem com quem andar. Ou você pode regredir ou você pode avançar. Né? E serve também para esse momento aqui. Sim. Então, se você ficou interessado no curso da Danúbia ou no material gratuito dela, procure ela no Instagram. Qual que é o arroba do seu Instagram? Danúbia Gaia, com Danúbia Y. Gaia, a gente vai deixar aqui na tela. Se também você precisar de uma ajuda nutricional, a parte de alimentação, entre em contato lá comigo no Instagram, vamos conversar, porque a nutrição é um dos grandes pilares para melhorar. E quando a gente busca profissionais da saúde também, busca ajuda, eu sinto que o processo ele é mais rápido, né? Ele é mais direcionado, então fica mais rápido para você ter essa melhora mesmo. E de que cada dia é um dia, né? Então vão ter dias felizes, Um dia dia triste. de cada vez e Deus em todos eles. Exato. Obrigada, Danúbia. Por nada. Eu amei nosso papo. Também. Gente, um beijo para vocês e tchau.